O impeachment é um instrumento previsto na Constituição para tirar do cargo os irresponsáveis. O impeachment é um mecanismo jurídico para, politicamente, afastar os irresponsáveis do cargo. Aquele que comete crime de responsabilidade, portanto, quem desrespeita a lei e a Constituição, quem comete um crime de responsabilidade, portanto, é irresponsável, os irresponsáveis têm contra si um mecanismo jurídico para afastá-lo do poder. Esse mecanismo se chama impedimento, ou a palavra em inglês, impeachment. O impeachment está lá na Constituição e ele, além da Constituição, tem uma lei brasileira de 1950. Essa lei trata especificamente sobre o processo de impeachment. O processo de impeachment pode ser apresentado por qualquer brasileiro no pleno gozo de seus direitos políticos. Quem é que pode propor um pedido de impeachment? Qualquer brasileiro, no pleno gozo dos seus direitos políticos. Ele tem que preencher as suas condições de elegibilidade, tem que estar em dia com as suas obrigações junto à Justiça Eleitoral. Qualquer brasileiro pode propor o impeachment. Nesse caso, o impeachment está sendo proposto até agora por 122 brasileiros, que são deputados federais. Então, eles têm legitimidade para propor a ação. É uma denúncia. É uma denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente da República. Então, é o seguinte, tem legitimidade para propor o impeachment? Sim. São 122 brasileiros, nesse caso, é possível que aumente o número de deputados, para apresentar o pedido de impeachment. O pedido de impeachment ele deve ser apresentado a quem? Qual é o lugar adequado? Qual é o órgão que deve receber a denúncia por crime de responsabilidade? A mesa diretora da Câmara dos Deputados. Quem é que recebe, portanto, o pedido de impeachment? O presidente da Câmara dos Deputados. O presidente Lira, Arthur Lira. É ele quem vai receber o pedido de impeachment. E é ele, individualmente, que vai dar seguimento ou mandar arquivar. Então vejam que não é um processo tão simples. Você apresenta lá um pedido de impeachment, não se tem nenhuma garantia de que esse processo vá caminhar no Congresso Nacional. Porque passa por um primeiro filtro, que é um filtro de um juízo de admissibilidade simples, mas que tem o presidente da Câmara o poder de barrar, de colocar numa gaveta, ou de não apreciar e deixar mofar numa gaveta da presidência da Câmara dos Deputados. Então, para você aí do outro lado do rádio, que almeja que o processo de impeachment do Lula caminhe, saiba que tem uma primeira barreira. E a primeira barreira se chama Arthur Lira. Ele pode deixar esquecido numa gaveta, ele pode dar o ok, dar o vai, e ele pode arquivar. Com toda a certeza desse mundo, o Arthur Lira não vai dar seguimento a esse pedido de impeachment. Duvido. Mas digamos que ele fosse dar seguimento ao processo de impeachment. Aí teria que se instalar uma comissão na Câmara dos Deputados para análise do processo de impeachment, e isso iria caminhar, levar algumas semanas, meses, e aí isso iria para o plenário da Câmara dos Deputados, para decidir se o processo vai ou não vai ao Senado, porque é o Senado quem julga o crime de responsabilidade. A Câmara admite ou não. Sabe qual é o quórum necessário para se remeter ao Senado um processo de impeachment? 2/3 da Câmara dos Deputados. Esse é o quórum mais alto que existe previsto na Constituição. Significa que de cada 3 deputados federais, 2 deveriam querer o impeachment. De 3, 2.
São 513 deputados. São necessários, portanto, 308 votos sim pelo impeachment, para que o processo fosse remetido ao Senado. Dos 513, seriam necessários 308 votos sim para que o impeachment caminhasse. Agora vocês já vão entender de cara por que esse impeachment não vai dar certo. Não há 308 deputados de oposição e dispostos a impedir o presidente Lula. A ampla maioria da Câmara dos Deputados está na base do governo, remunerada muito bem num jogo sujo do toma lá da cá. Então eu acompanho essa movimentação dos hoje 122 deputados, mas é preciso que o Jornal da Mercosul te esclareça e tire a roupa da notícia. Não terá impeachment do Lula. E não terá o impeachment porque o impeachment só ocorre quando o presidente perde o apoio político na Câmara dos Deputados. Então vejam, tudo que está se virando a Carla Zambelli e os demais parlamentares, foram coletadas quantas assinaturas até agora? 122, para abrir o processo. Eu não acredito nem que o Lira vá dar andamento, mas faz de conta que o Lira dê andamento ao processo. A gente sabe que não há 308 votos. Nós sabemos que não há. O Paraná, que é um dos estados mais à direita do Brasil, dos 30 deputados, apenas 7 assinaram. Não há maioria. Uma maioria qualificada de 2/3. Não há 2/3 dos votos. Então, eu vejo as redes sociais bombando com a possibilidade de impeachment do presidente Lula, e quem sou eu, né, para jogar um balde de água fria na mobilização alheia? Mas é preciso que se diga. Não vai rolar. Não vai rolar. Não é por outro motivo. Não é porque o Lula não seja um irresponsável. Ele é. Ele está fora de suas bitolas. Ele envergonha o Brasil. Lula seria passível, no meu modo de ver, de um processo por crime de responsabilidade? Sim. Mas daí a achar que ele sofrerá o impeachment, é preciso que se diga que não.